Segundo Samuel, capítulo 12, do versículo 13 ao 16, começando no 13, diz assim: Então disse Davi a Natã: Pequei contra o Senhor. E disse Natã a Davi: Também o Senhor perdoou o teu pecado, não morrerás. Todavia, porquanto com este feito, desde lugar sobremaneira, a que os inimigos do Senhor blasfemem, também o filho que te nasceu certamente morrerá. Então Natã foi para sua casa, e o Senhor feriu a criança que a mulher lhe deu, que a mulher de Urias dera a Davi, e adoeceu gravemente. E buscou Davi a Deus pela criança, e jejuou Davi, e entrou e passou a noite prostrado sobre a terra. E oremos. Pai amado, obrigado pela tua palavra, que o Senhor possa agora se encontrar conosco na pregação, que o teu Espírito venha nos dar entendimento, que possamos ouvir com fé e atenção esta noite. Eu peço que o Senhor me dê poder para que eu possa pregar com eficácia vindo do alto. Abençoe agora, eu te peço, em nome de Jesus. Amém. E vamos então sentar. Estamos continuando o nosso estudo sobre a vida de Davi e o seu rumo à grandeza. E hoje nós vamos começar uma subsérie. Nós terminamos semana passada o caminho de volta, como Deus restituiu Davi, como funciona todo esse processo. Hoje nós vamos começar um outro subtema, chamado Quando o pecado se torna um ladrão. Quando o pecado se torna um ladrão. E aqui nós temos Davi, finalmente sob convicção do seu pecado. Havia passado, como vimos semana passada, cerca de um ano, e ele achando que havia se dado bem com toda aquela história. Mas aqui, finalmente, no versículo 13, nós vimos a admissão, a confissão de Davi dizendo: pequei contra o Senhor. E hoje, nós vamos ver o subtema, que seria: deixe enquanto pode. Deixe enquanto pode. Tudo que nós plantamos, nós colhemos, lá em Gálatas 6, versículo 7. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Ninguém vai viver uma vida de injustiça e rebeldia e desobediência e vai ter uma vida como alguém que vive uma vida justa e reta, correta perante Deus. Isso não acontece. Se isso acontecesse, é sinal de que Deus é injusto. E o nosso Deus não é injusto. Então, tudo que a gente planta, a gente colhe, não só no porvir, mas também nessa vida. Não tem para onde correr, não tem para onde tentar se esquivar dessa verdade. Plantou, colheu. Davi perdeu algumas coisas, mesmo, e como sendo um homem de Deus, haviam coisas na vida de Davi que ele perdeu porque o pecado roubou estas coisas de Davi. A presença do pecado, o fato que Davi permitiu que o pecado reinasse e controlasse e por fim contaminasse a sua vida. O pecado contaminou e domou e controlou sua vida, mas o pecado também roubou certas coisas, tirou certas coisas dele. Então Deus não vai permitir que alguém viva do jeito que bem quer, faça o que der na telha, o que bem acha de correto. Aí por fim a gente decide se resolver com Deus, voltar correndo para Deus, pula no colo de Deus e fala: eita, Deus é bom, me perdoa. Deus fala: perdoo, eu perdoo, está tudo perdoado. Mas não pense que Deus vai agir como se nada tivesse acontecido. Muitos cristãos do mundo têm esse problema, eles têm uma visão equivocada, de quem é Deus, da natureza de Deus, e dois, do que é perdão. Do que é perdão exatamente. Então, não funciona bem assim. Nós lemos em Gálatas 6, 7, agora há pouco, eu li para vocês, fala: não erreis, Deus não se deixe escarnecer. Aqui estou dizendo, olha, não erre, não se engane. Deus não se deixa escarnecer. Ninguém vai fazer Deus de besta. Ninguém vai fazer Deus de bobo. Ninguém vai sair ganhando, lucrando em cima de Deus. Isso não vai acontecer. Deus não vai permitir esse tipo de coisa. Então, o pecado, ele nos rouba de certas coisas e
coisas que muitas vezes nós não as teremos mais. O pecado nos rouba de alegria, por exemplo, e gozo no Senhor, mas sabe uma coisa? Nós podemos recuperar essa alegria e esse gozo. O próprio Davi, no Salmo 51, falando sobre esse episódio, ele falou, renove em mim um espírito alegre, um espírito de júbilo, renove em mim o quê? O júbilo, a alegria, o gozo, ele pode voltar. Você se ajeita com Deus, você conserta o que tem que ser consertado, você muda, pode voltar. Agora, existem coisas que não vão voltar. Um exemplo, o neném dele não ia voltar. Ele jejuou e orou e passou a noite prostrado no chão. Mas adiante, vamos ler, não adiantou, a criança morreu. Certas coisas foram roubadas, e nós vamos ver então, nesse subtema, justamente nessa série, quando o pecado se torna ladrão. As coisas que o pecado pode nos roubar e as consequências que o pecado traz. O perdão, ele demora literalmente instantes. Olha o versículo 13. Então disse Davi a Natã, pequei contra o Senhor. Aí retrucou Natã, e disse Natã a Davi, também o Senhor perdoou o teu pecado, não morrerás. Quanto tempo demorou para o perdão entrar em efeito aqui? Foi instantâneo. Demorou um ano para Davi cair na real daquilo que ele havia feito, até ele confessar. Mas uma vez que ele confessou, que ele reconheceu, que ele confessou perante Deus, ele falou, eu pequei contra o Senhor, naquele mesmo instante, o profeta Natã falando, com a boca de Deus falou, eu também te perdoei. Já está perdoado. Você não vai morrer. Está perdoado o seu pecado. O perdão, ele é instantâneo. No entanto, as consequências duraram a vida inteira para Davi. Nós vimos nas últimas semanas que Davi, até no seu leito de morte, estava ainda lidando com a situação oriunda desse episódio aqui. Então, certas coisas não vão voltar. Consequências podem durar a vida inteira. Perdão instantâneo. Davi falou, eu pequei, Deus falou, está perdoado. Sempre que você peca, faça isso. Confesse, Deus, eu pequei, Deus perdoa na hora. É instantâneo. Mas isso não quer dizer que vai ser tudo como era antes. Porque o pecado, como eu já falei, semana passada, retrasada, o pecado nunca lhe deixa na mesma situação que ele te encontrou. Ele sempre vai deixar diferente, e diferente para pior. Para pior. Deus perdoa o pecado, agora a consequência do pecado, a cicatriz do pecado, isso fica. Isso fica. Então vamos ver algumas coisas que foram roubadas de Deus, mas antes de ver isso, nós vamos na realidade começar a ver essas coisas que foram roubadas pelo pecado na semana que vem. Hoje eu quero falar sobre outro tema, justamente esse tema, deixe o pecado enquanto pode. Deixe o pecado enquanto pode. Olha comigo no versículo 13, nós lemos agora há pouco. Então disse Davi a Natã, pequei contra o Senhor, e disse Natã a Davi, também o Senhor perdoou o teu pecado, não morrerás. Agora olha o 14. Todavia quer dizer, porém, no entanto, todavia, porquanto com este feito, deste lugar sobremaneira a que os inimigos do Senhor blasfemem, também o filho que te nasceu certamente morrerá. Então Natã foi para a sua casa, e o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera a Davi, e adoeceu gravemente. Só uma coisa rapidinho, está vendo aqui como é que Deus se refere a Batseba? Feriu a criança que a mulher de Urias. Mas pastor, peraí, Davi aqui já tinha casado com Batseba, a Batseba era viúva, mas ela continuava o quê? A mulher de Urias. Entenda o quão sério. Eu falo isso para as pessoas que acham que divórcio e separação é pouca coisa. Não é. Mesmo depois de morto, Deus se referia à esposa de Urias como a esposa de Urias. Mas voltando aqui à história.
O perdão foi instantâneo. Demorou um ano para Davi cair na real. Aí depois desse ano, Davi decidiu se endireitar e confessar, como nós vimos aqui. Então, disse Natan a Davi: pequei contra o Senhor. O perdão veio instantaneamente. E na sequência, no versículo 14, veio a consequência. A criança vai morrer. Mas peraí, mas Deus não perdoou Davi? E tem mais. Deus falou: eu perdoei você, Davi, você não vai morrer, mas a criança vai. Lembre-se disso. Deus sabe exatamente qual botão apertar para ter o maior efeito. Se você perguntasse para Davi aqui, ele diria: faz o seguinte, Deus, mate a mim, eu que pequei, não mate ele não. Ué, pastor, mas não perdoou Davi, por quê? Davi não morreu, mas por que a criança tinha que morrer? Porque isso ia afetar Davi. Coitada da criança. Para onde foi aquela criança? Foi para o céu, está com Deus. Gente, isso não é tão ruim, a gente tem que mudar a nossa perspectiva da morte. Paulo falou: para estar ausente do corpo é estar com Cristo. Se a gente morrer, sabe quem é salvo, o salvo, para onde é que ele vai? Ele vai para o céu, está com Jesus. Paulo subiu, fez uma visitinha, desceu falando: uau, eu vi coisas que eu não sei nem como dizer como é que eu vi lá em cima. Não existem palavras humanas para escrever o que foi que eu vi. Então não é lá essas coisas, não é nenhum castigo para o céu, gente. Tá? Então veja bem, o bebê não perdeu uma grande coisa. Agora, Davi teve que viver com isso o resto da vida. Saber que o seu pecado, a sua transgressão causou a morte do seu filho inocente. Isso sim dói. Mas, voltamos aqui, mas por que tinha que morrer ninguém? Deus não perdoou? Não matou Davi? Porque matou a criança. Por que Deus não perdoou? Não perdoou? Então pronto. Eu pensava que quando Deus perdoava, então está tudo resolvido, está tudo... funciona assim não, gente. Não funciona assim. Eu já expliquei aqui a diferença entre graça e misericórdia. Tem muita gente que faz uma baita confusão com esses dois termos. Graça é uma coisa, misericórdia é outra. Graça é um favor não merecido. É quando Deus nos faz algo que nós não merecemos. Nós não merecemos. Ele nos dá algo que nós não merecemos. Deus nos dá ou faz algo bom para nós quando nós não merecemos aquilo. Tal como salvação. Nós não merecemos salvação, nós não somos dignos de salvação, mas Deus nos dá de qualquer forma. Sois salvos pela graça por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras. Ou seja, não são as nossas obras, mas é a obra de Cristo que nos salva, pela graça, de graça, dom gratuito e assim por diante. Então, a misericórdia é um pouquinho diferente. A misericórdia é quando nós não recebemos o mal que nós merecemos. Graça é quando nós recebemos o bem que não merecemos. Misericórdia é quando nós não recebemos o mal que nós, na verdade, merecemos. E aqui Deus encontrou graça de Deus ao confessar o seu pecado. Não foi isso? Pequei contra o Senhor, te perdoei. Lá em 1 João capítulo 1, versículo 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Quando a gente confessa para Deus, Ele nos perdoa e nos limpa daquele pecado. Aqui fala perdoar e purificar. Ele perdoa e nos purifica. Quando? Quando nós confessamos. Isso é graça. Eu mereço o perdão? Não, eu não mereço o perdão. Eu não mereço o perdão. Deus me dá o perdão porque Ele é gracioso. Porque Ele é um Deus de graça. E aqui Ele fala, se confessarmos. Então nós temos que confessar. Por isso que é bom, como eu falei agora há pouco, quando você peca, reconheça e confesse naquele instante, que Deus lhe perdoa naquele instante. Isso é graça. Davi encontrou graça perante Deus. Ele confessou e foi perdoado. Porém, a receita para a misericórdia é um pouquinho diferente. Conhecido, Provérbios 28, versículo 13, diz assim: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa... Ô pastor, confessa! Eu sei, confessa. É igual a graça. Eu sei. É igual o perdão. Eu sei. Mas aqui não está falando de graça nem perdão. Vamos terminar o versículo. Mas o que confessa aí
deixa, alcançará misericórdia. Opa, não fala que alcançará graça. Alcançará o quê? Misericórdia. Então, para você alcançar misericórdia, o que é misericórdia? Misericórdia é quando nós não recebemos o que nós merecemos. Para que eu não receba o que eu mereço, eu preciso confessar e eu preciso deixar. Mas pastor, Davi confessou. Eu sei, ele cumpriu metade. Ele confessou. O que ele não fez? Não deixou. Davi, ele não deixou. Perdão requer confissão, misericórdia requer mais. Quem confessa e deixa. Davi, ele confessou e foi perdoado, mas ele não deixou. Olha comigo, Deuteronômio 4, versículo 31, vamos ver outros exemplos de misericórdia, como que a receita da misericórdia acontece. Deuteronômio 4, versículo 31, diz assim: porquanto o Senhor teu Deus é Deus misericordioso. Opa, misericórdia, está falando de misericórdia. E não te desamparará, nem te destruirá, nem se esquecerá da aliança que jurou a teus pais. Que maravilha! Deus, em sua misericórdia, vai fazer tudo isso. Agora veja no versículo anterior, Deuteronômio 4, versículo 30, a condição para a misericórdia. Deuteronômio 4, 30, o versículo anterior. Quando estiverdes em angústia, e todas essas coisas se alcançarem, então nos últimos dias voltarás para o Senhor teu Deus e ouvirás a sua voz. Quando a pessoa volta e ouve, o problema é que eles tinham se afastado de Deus e deixado de ouvir a voz de Deus. E Deus falou: se você voltar a ouvir minha voz e voltar para mim, eu vou ser misericordioso. Aí o que vai acontecer é que eu não vou te desamparar, porque você merece, vocês merecem ser desamparados, vocês merecem ser destruídos, vocês merecem que eu esqueça a aliança que eu jurei com os teus pais, vocês merecem, mas se vocês voltarem a me ouvir e voltarem a mim, eu não vou te desamparar, que você merece, mas eu não vou. Eu não vou esquecer a aliança que você merece que eu esqueça, mas eu não vou. E eu não vou te destruir, que você merece, mas eu não vou. Por quê? Porque eu sou um Deus misericordioso, mas para isso vocês precisam deixar. Deixar o quê? Deixar ele estar longe de mim. Deixar ele tapar os ouvidos, deixar ele voltar. Aí você tem misericórdia. Olha no Salmo 103, lá no versículo 17, mais uma vez falando sobre misericórdia. Salmo 103 e versículo 17. Mas a misericórdia do Senhor é desde a eternidade e até a eternidade. Que maravilha! A misericórdia de Deus é como Ele, é desde a eternidade até a eternidade, ou seja, não compete, não cabe no tempo eterno. De eternidade a eternidade é a misericórdia de Deus. Agora, segue aqui as condições. A misericórdia do Senhor é desde a eternidade e até a eternidade sobre aqueles que o temem, está dizendo aqui. Então, se você não teme a Deus, então a misericórdia de Deus, apesar de ser de eternidade para eternidade, não está sobre ti. Está dizendo aqui, sobre aqueles que o temem. Continua. E a sua justiça sobre os filhos dos filhos. 18. Sobre aqueles que guardam a sua aliança e sobre os que se lembram dos seus mandamentos para os cumprir. Você não vai encontrar uma referência na Bíblia à misericórdia sem que haja uma condição. Porque a misericórdia de Deus requer deixar. Requer uma ação nossa. Requer alguma mudança. Não estava ouvindo, volte a ouvir. Estava longe, venha para perto. Graça não. Graça não. Muita gente confunde e acha que a salvação é por obras. Acha que a salvação nós temos que fazer. Não. O fazer é para ter misericórdia. Graça não tem que fazer nada. Davi fez tudo aquilo, passou um ano fugindo de Deus. Quando ele caiu em si, falou: Deus, eu pequei contra ti. Deus falou: eu sei, está perdoado. Agora o seu filho, ele vai morrer.
Mas pastor, cadê a misericórdia de Deus? Ele não confessou? Ele confessou. Um ano depois. Ele foi perdoado instantaneamente, porém Davi não deixou e nem podia ou tinha condições mais de deixar. E aí vem o tema de hoje: deixe enquanto pode. Deixe o pecado enquanto pode. Como que Davi ia deixar o pecado dele que ele havia cometido um ano atrás? Batseba já tinha engravidado e já tinha dado à luz ao neném. Como é que ia deixar? Urias já estava morto e enterrado fazia mais de um ano. Como é que ia deixar isso? O nome de Deus já havia sido blasfemado pelos inimigos do Senhor. Como é que ele ia deixar isso? Davi poderia deixar essas coisas quando ele estava as fazendo. Como é que eu vou deixar de fazer uma coisa que eu não estou mais fazendo e nem tem como mais estar fazendo? Sabe como era bom Davi ter deixado e ter encontrado misericórdia quando ele estava tendo um caso com Batseba? Não um ano depois que ele engravidou, tentou encobrir, matou o marido, passou um ano, agora eu vou... Com certeza ele tinha todo o desejo do coração de deixar, mas ele não podia mais. Ele não tinha como deixar. A circunstância mudou. O cenário mudou, a paisagem da vida dele mudou. Era outra circunstância. Agora, Batseba era sua esposa, seria errado ele deixar de ter um relacionamento físico com ela. Como que ia deixar agora? Agora ele está casado com ela. Ele tinha que ter deixado antes. Agora não tinha como deixar mais. Casou com ela, vai deixar o quê? Mudar o quê? Você faz uma ofensa a alguém. Depois que a pessoa morre, você vai no velório. Ai, me perdoe, eu fiz mal contra você. Ninguém vai no meu velório fazer isso. Não, levanta, não susto todo mundo, viu? Ai, me perdão, o pastor morreu. Agora, meu filho, agora acabou. Você vai. Como você pedir perdão para alguém que você fez mal depois que ele morre? Tivemos um caso assim, anos atrás. Aqui na igreja, alguém que frequentou aqui a igreja. A pessoa já veio com esse problema, não foi nada que ela havia brigado feio com a mãe, tinha passado um certo tempo sem ver a mãe. A mãe de repente morre. Nunca fiz as pazes, pediu perdão, a não ser que estava culpado, não interessa os detalhes, mas morreu. E agora? Agora, sabe o que aconteceu com ela? Ficou doente, perturbada. Começou a tomar esses remédios, tarja preta, viciou neles. Perdi contato, não sei, faz 7, 8, 9 anos atrás. Não faço a mínima ideia da questão, nunca mais soube, mas pirou. A vida muda, gente. Certas coisas você não tem como deixar, porque não é mais o caso. Por isso o tema de hoje: deixe o pecado enquanto pode. Davi não deixou enquanto podia, e quando ele caiu na real, e ele confessou a Deus, e Deus o perdoou, Deus falou: está perdoado, você não vai morrer, agora teu filho, ele vai morrer. A espada não vai se apartar da sua casa, porque agora você não pode mais deixar. Misericórdia requer confissão, e desculpe o termo que eu vou inventar, deixação. Tem que deixar. E se não deixar, não tem misericórdia. E se não tem misericórdia, vai receber o mal que você merece. E nem reclame com Deus, porque você merece aquilo. Eu mereço aquilo. Então não esperneie, não faça careta, não reclame com Deus, não fique inconformado.
faça careta, engula o remédio, você for à cama, deite. Davi fez isso. Chegou um ponto que Davi não tinha como deixar, porque não fazia mais parte do cenário da vida dele. Ele teve que engolir remédio amargo, não tinha mais misericórdia. Ele teve uma filha violentada pelo irmão, era o irmão que matou o outro irmão. Esse filho foi morto e a espada não saiu da casa de Davi. E no seu leito de morte, os filhos estão brigando para saber quem é seu rei. Quando ele já tinha dito, Salomão vai ser o rei. Ele merecia aquilo? Onde é que estava a misericórdia de Deus? Onde é que estava a deixação de Davi? Mas ele não podia deixar. Então deixe enquanto pode, porque quando chegar no momento que você não puder mais deixar aquele pecado, seja qual for o motivo, você vai carregar aquilo contigo o resto da vida. Duvida de mim? Olha para Davi. Davi era um homem cujo coração era segundo Deus. Davi foi um grande homem de Deus. Davi derrotou Golias. Não vem me dizer que Davi, não vem me dizer que a gente chega aos pés de Davi. E se Deus não fez de Davi exceção, não pense que vai fazer de mim e você exceção. Não vai. Daí o tema de hoje, deixe enquanto pode. A janela de oportunidade para deixar havia se fechado para Davi. Não deixe que a janela de se fechar para que você deixe. Porque ela fecha. Ela fecha. Isaías 55. Não entender isso, geralmente é oriundo de pessoas que não conhecem Deus, não conhecem a pessoa de Deus, o caráter de Deus, os atributos de Deus. Já tive pessoas aqui na igreja que insistiam que não, pastor, eu fiz, pintei, bordei, blá, 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 e Deus me perdoou, me jogou, não, está tudo certo. Eu falei, meu querido, não funciona assim. Não é assim que funciona. Então me fala um versículo só penso um versículo que mostra que é assim. Estou esperando até hoje. Isaías 55, versículo 6. Buscai ao Senhor, veja que interessante. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Está vendo aí a janela de oportunidade pode se fechar? Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Indicando que o quê? Vai ter uma hora que você não vai mais achar. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Ou seja, pode ter um dia que Deus vai estar o quê? Longe. 7. Deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Compadecerá vem de que palavra? Compadecer, que é o quê? Ter misericórdia. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. A janela de oportunidade se fecha. Olha comigo para Provérbios 1. Essa eu vou esperar um pouquinho, porque eu gostaria que todo mundo com a Bíblia abrisse para Provérbios 1, porque eu vou ler aqui um trecho que talvez muitos não acreditam que está na Bíblia, mas está na Bíblia, quero que vocês vejam com seus olhos. Provérbios 1, 24. Ainda no tema, deixe enquanto pode. Provérbios 1, 24. Entretanto, porque eu clamei e recusastes, e estendi a minha mão e não houve quem desse atenção. Antes rejeitastes todo o meu conselho e não quisestes a minha repreensão. Também da minha parte eu me rirei na vossa perdição. Deus vai rir de mim? Está dizendo aqui. Está a mesma coisa na sua Bíblia aí também? Pois é. E continua. Eu me rirei na vossa perdição e zombarei em vindo o vosso temor. Deus vai rir e vai zombar. Quando vier o vosso temor. Mas o que é isso, o vosso temor? Aquela coisa que você mais temia, o que você menos queria, aquilo que você mais queria evitar e fugir na sua vida, pois bem, aquilo vai sobreviver em você.
E Deus vai rir e vai zombar. Deus não faria isso. Não sou eu que estou dizendo, é Ele que está dizendo. 27. Vindo o vosso temor como assolação, e vindo a vossa perdição como uma tormenta, sobrevirá a vós aperto e angústia. 24. Então, ou seja, quando você está lá no fundo do poço, quando Deus chamou você, Deus aconselhou, Deus mostrou, Deus fez, Deus, e você não quis, recusou, ignorou, blá, 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 blá. Aí vai vir angústia, vai vir o seu temor, vai vir a sua perdição. Aí então, lá no fundo do poço, versículo 28, então clamarão a mim, mas eu não responderei. Isaías falou o quê? Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Aqui nós lemos, clamarão a mim, mas eu não responderei. Não fala que ele não vai ouvir, ele vai ouvir, ele só não vai responder. Clamarão, mas eu não responderei. De madrugada me buscarão, porém não me acharão. Porquanto, qual motivo? Odiaram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor, não aceitaram o meu conselho, desprezaram toda a minha repreensão. Portanto, comerão do fruto do seu caminho e fartar-se-ão dos seus próprios conselhos. Agora vocês vão comer o pão que vocês assaram. Vocês vão deitar na cama que vocês forraram. Vocês vão ajoelhar no milho que vocês espalharam. Ah, pastor, mas Deus não funciona assim. Gente, eu li da palavra de Deus. Por isso que eu digo, deixe enquanto pode, porque vai chegar um dia que, como Davi, você não vai poder deixar. Sim, você pode até confessar, e Deus vai poder até lhe perdoar, mas não vai ter misericórdia, e nós vamos receber o que nós merecemos. E não é coisa boa o que nós merecemos. Graça? Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar. Beleza, confesse. Confesse 1000 vezes, Ele perdoa 1000 vezes. Instantaneamente. Demorou um ano, porque Davi é cabeça dura e demorou um ano. Não deve ter demorado um ano. Agora, misericórdia, ele já não tinha há muito tempo como deixar aquelas coisas. Nunca se deixe chegar nessa posição. Não é nada agradável. Resumindo, o pecado se torna ladrão quando nós não confessamos e quando nós não deixamos. Se você só confessar, ele ainda te rouba. Nós só vamos evitar o roubo do pecado se a gente confessar e deixar. Mas para deixar, deve ser algo que nós estamos fazendo. Se você não está mais fazendo, então você já deixou. Mas se você não está mais fazendo, porque a janela de oportunidade fechou, porque aquilo não faz mais parte da sua circunstância de vida, então você não tem mais como pleitear, granjear, pedir, alcançar, encontrar a misericórdia do Senhor. Confessar, podemos confessar a qualquer momento. Deixar, não. Deixar, existe uma janela. Quando ela fecha, por qualquer motivo, então acabou. A confissão não ata, não amarra as mãos do ladrão. O que amarra as mãos do ladrão, o pecado, é a gente deixar. Confessar e deixar. Confessar e deixar. Davi deixou a coisa chegar a um ponto que ele não podia mais fazer o deixar. Consequentemente, ele passou os últimos 20 anos da sua vida
colhendo aquilo que ele merecia. Que ele merecia. E o triste é que não foi só ele. Doeu nele. Mas foi o bebê, uma filha, 2 filhos, diretamente afetados. Fora outras pessoas. Mas tudo por conta do pecado de Davi. Deixe o pecado enquanto pode. E vamos orar. Pai amado, nosso Deus querido, obrigado por ser um Deus de